Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dados nas Alturas. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como utilizar a plataforma Databricks, a versão completa da plataforma, por 14 dias de forma gratuita. Então, se você é um estudante que tem procurado aprender mais sobre a plataforma Databricks e a versão completa da plataforma, ou se você é um engenheiro de dados, cientista de dados, analista de dados, que muitas vezes pode até utilizar a plataforma Databricks na sua empresa, só que uma versão ou com poucos privilégios de acesso, porque você não é o administrador da plataforma. Então, eu vou mostrar nesse vídeo a versão completa e você vai poder ter acesso, né? Você vai poder aprender diversas funcionalidades da plataforma, do âmbito administrativo, no âmbito de engenharia de dados, de análise de dados. Então, o trial, né, que é esse recurso, ele é uma alternativa bem interessante para você testar a plataforma por 14 dias. Então, basicamente, o que é o trial, né? Que é esse recurso que a Databricks oferece. O trial é um benefício para todos que querem testar a versão completa da plataforma Databricks na Azure, na AWS ou no GCP por 14 dias sem custo de Databricks DBU. E isso é interessante comentar. Por quê? Para quem conhece um pouco mais a fundo a plataforma Databricks, sabe que ela é composta pelo Control Plane, que é basicamente a conta da Databricks ali no provedor de cloud, que tem onde está hospedado a aplicação web, que você acessa ali quando você vai logar na plataforma Databricks. A parte de gerenciamento de cluster, jobs, queries, enfim, uma série de funcionalidades ali. A parte de controle está hospedada ali na conta da Databricks. E existe uma interação da conta da Databricks com a sua conta, a conta do usuário, a conta do cliente que está querendo utilizar a plataforma. Por quê? Porque quando você, por exemplo, solicita a criação de um cluster aqui através da interface gráfica da Databricks, o que acontece no final do dia é que esse cluster ele é materializado dentro da sua conta. Então, na sua conta, na conta do cliente está o cluster, toda a parte de processamento, parte computacional, e também estão os dados, né? No caso específico aqui do GCP, quando esse cluster, né, quando você pede para criar um cluster ali no ambiente Databricks, que é essa camada de processamento que vai processar as suas análises, suas queries, esse cluster, né, ele é criado aqui dentro desse GKE cluster. Na verdade, já tem um GKE cluster quando você faz o deploy do workspace. E toda vez que você pede para criar um cluster, no fundo ele está materializando dentro dessa infraestrutura para você. Vai subir ali os containers e vai materializar ali o cluster para você dentro da estrutura aqui do GKE. Por que eu estou comentando isso? Porque, apesar de o trial permitir que você teste a plataforma Databricks por 14 dias de forma gratuita, não significa que você também vai ter essa parte computacional aqui do seu provedor de cloud disponível de forma gratuita. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como é uma conta nova, a gente vai ganhar ali os US$ 300 de créditos para testar o GCP. Então, no vídeo de hoje, né, uma conta nova, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, a GCP, o Google oferece aí esses US$ 300 de crédito para você testar a plataforma. Então, a gente vai conseguir testar sem nenhum custo, né? Tanto o Databricks durante ali os 14 dias ou o GCP enquanto a gente tiver esse crédito de US$ 300, enquanto ele não acabar. E no prazo de 90 dias que eles disponibilizam esse crédito. Então, acho que é importante só ressaltar isso. Então, por mais que você utilize o trial ele não vai fazer com que você não seja cobrado pela Databricks nos Databricks DBUs, que é a unidade de cobrança da Databricks, mas toda a parte computacional da nuvem que sobe quando você cria um cluster Databricks, essa parte será cobrada caso você não tenha os créditos ou você já tenha uma conta antiga que você queira subir o ambiente Databricks ali no GCP. Então vamos lá, vamos começar. Então, o que eu preciso para criar
Para começar, para acessar o Google Cloud Platform, subir o ambiente Databricks, né? Quais são os passos? Primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o console do Google. Então, vou colocar aqui, ó, GC, no Google, GCP Console. E aqui a gente já tem o link, console.cloud.google.com. Você vai precisar de uma conta do Gmail. Então, se você não tem uma conta de e-mail do Gmail, crie uma conta de Gmail do Gmail e aí depois você vai fazer o login aqui. Vamos lá. Preencher aqui o meu e-mail. Ok. Bom, e aí ele vai pedir para a gente selecionar o país e concordar aqui com o termo de serviço do Google Cloud. Vou concordar e continuar. Ok. Bom, estamos aqui dentro do console do Google, né? Então aqui você pode ter acesso aos diversos serviços, né? Desde serviços de computação, como as instâncias, VMs, enfim. Mas o nosso objetivo era o Databricks. Só que antes até da gente iniciar ali com o Databricks, nós vamos precisar criar um projeto. Então, basicamente, para criar um projeto, a gente vem aqui nesse menuzinho aqui, canto superior esquerdo. Clicamos aqui, vai aparecer o botãozinho para a gente criar o novo projeto. Então eu vou chamar aqui esse projeto de dados nas alturas. Pode dar qualquer nome. E aqui, ó, ele já está criando para a gente o ID desse projeto, ó. Dados nas alturas 375411. Eu vou até copiar esse ID aqui, que a gente vai precisar desse ID depois. Então vamos clicar aqui em criar. Ok, ele está criando então o projeto Dados nas Alturas. O Google ele tem uma organização de né, forma de você organizar os recursos por pastas, projetos. Você tem ali a organização, você pode colocar pastas e projetos. O Databricks, quando você vai fazer o deploy de Databricks, você faz o deploy do Databricks em um projeto do Google. E aí aqui a gente vai selecionar o projeto. Então, selecionamos aqui, projeto Dados nas Alturas selecionado. Outra coisa que a gente vai precisar antes de fazer o deploy do Databricks é criar uma conta de faturamento, a billing account, vinculada a esse projeto. Por que que a gente precisa disso? Porque é onde o Google vai te cobrar, porque ali você vai colocar as informações do seu cartão de crédito, etc, né? Então, nós vamos vir aqui, clicar aqui em faturamento. Esse projeto, ó, não tem uma conta de faturamento. Então, vamos clicar aqui, gerenciar contas de faturamento. Adicionar conta de faturamento. E aqui, basicamente, ele vai pedir para a gente preencher algumas informações, o país, qual que é, qual opção descreve melhor sua organização. Vou colocar aqui outro. A gente vai concordar com os termos e vai avançar. Aqui ele já está falando, inclusive, que a gente vai, né, que a gente vai ter acesso a esse crédito gratuito de US$ 300. E aqui a gente precisa preencher algumas informações, né? Eu preciso preencher informações aqui de no caso, pessoa física ou jurídica. E aí ele vai solicitar para mim o CNPJ, data de nascimento, o meu endereço e aqui embaixo os detalhes do meu cartão de crédito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher esse formulário, eu vou pausar aqui o vídeo, vou preencher o formulário e eu já volto na sequência. Bom, então aqui eu preenchi o formulário e já cliquei ali em iniciar minha conta gratuita. E aí ele me trouxe para essa página. Então, com algumas perguntas, né?
Então, por que você veio para o Google Cloud? Colocar aqui, olha, para conhecer mais, para saber mais, conhecer em detalhes, ou seja, para estudar, preencher algumas outras informações aqui. Que serviços você tem interesse em utilizar? Olha, serviço de análise de dados, gerenciamento de dados, inteligência artificial, machine learning. Ok? Concluído. E aqui ele já traz alguns tutoriais, né? Alguns tutoriais que a gente poderia utilizar, mas eu vou pular por enquanto. Ok, então nós temos a nossa conta de faturamento, né? Criamos o nosso projeto. Então aqui, basicamente, eu vou selecionar o meu projeto, dados nas alturas. Aqui, se a gente for em faturamento, só para verificar aqui. Então, na verdade, a nossa conta de faturamento ela ficou vinculada a esse outro projeto aqui, ó. Vamos voltar então. Voltar aqui para o painel. Aqui, ó, a gente tem um outro projeto chamado de My First Project. Vamos clicar aqui então em dados nas alturas. A gente selecionou esse projeto. Vou clicar aqui em faturamento, gerenciar contas de faturamento. E eu vou pegar essa conta de faturamento. E aqui eu consigo visualizar o projeto, alterar faturamento no meu projeto e vou selecionar aqui minha conta de faturamento, definir conta. Ou seja, então agora para os dois projetos a gente está usando a mesma conta de faturamento. Então, se a gente voltar aqui novamente no início, agora o projeto Dados nas Alturas, ele tem também uma conta de faturamento vinculada a ele. Bom, agora a gente já tem tudo que a gente precisa para iniciar aqui com o Databricks. Então, na barra superior de busca, eu vou digitar aqui Databricks, eu vou buscar por Databricks e aqui ele já traz o serviço para a gente, Databricks. E aqui ele já traz, né, a informação, olha, avaliação disponível durante 14 dias. Né? Quer assinar? Que ele traz uma descrição do que é o Databricks, etc. Então, vou clicar aqui em assinar. E aqui ele já traz algumas informações, os recursos, né? Estão ali no Databricks. Inclusive algumas informações de quanto que é o custo ali do DBU por hora, já em reais. E traz uma série de informações aqui. A conta de faturamento, né? Qual conta de faturamento, que se a gente tivesse mais que uma, ele ia também mostrar aqui. E aqui, basicamente, eu vou colocar aqui, eu autorizo, né? Eu concordo com o contrato de licença do usuário, eu vou clicar aqui em assinar. E aí ele já fala, olha, legal, para utilizar o Databricks você precisa criar uma conta, você tem que se inscrever com a Databricks também. Então a gente vai criar aqui a nossa conta na Databricks. Então vou colocar aqui, ó, inscrever-me com Databricks. E aqui ele já fala, né, pede o nome da empresa. E aí pede para a gente definir qual e-mail que a gente vai utilizar para criar a conta na Databricks. Eu vou utilizar o meu e-mail aqui, o mesmo que eu usei para criar a conta no Google. Ok. Agora eu vou atualizar o browser. E aí, uma vez que eu atualizei o browser, você vê que o registro ali com a Databricks já foi bem simples, né? Porque basicamente ele já pegou, a gente já estava logado aqui no Google Cloud, a gente selecionou o e-mail ali. A gente só precisa atualizar o browser aqui, porque aí já vai aparecer
essa tela aqui, esse botão para a gente gerenciar no fornecedor. Então, quando a gente clica aqui, ó, ele já abre uma aba e a gente já faz o login lá no account console do Databricks utilizando o mesmo e-mail ali do Google, né? Só que o que é legal aqui, ó, ele já traz para a gente a opção para a gente selecionar um plano. Então, vou selecionar aqui o plano que é o mais popular, que é o plano completo, Premium, que já vem com o Databricks SQL, toda a parte de controle de acesso. Então, vou clicar aqui, continuar. E aqui, na verdade, né, a gente teve até que selecionar o plano ali antes de cair para essa página aqui do Account Console. Mas aqui ele já trouxe a gente para o Account Console. E o Account Console é o quê? É uma interface aqui da Databricks, da plataforma Databricks, onde a gente consegue criar workspaces que são ambientes Databricks. Então aqui a gente já está logado no Account Console. Para chegar nessa página, né? Nessa página web, nessa aplicação, que é o Account Console, eu não preciso nem vir pelo Google, né? Ali no processo de cadastro, você viu que já foi meio integrado, o Google já jogou a gente aqui para essa página. Mas para chegar aqui eu posso logar, né, a partir de agora através desse link mesmo, accounts.gcp.databricks.com. Coloco ali meu usuário, minha senha e ele já traz a gente para essa área aqui de gerenciamento da plataforma Databricks. Então, aqui eu posso criar workspaces, eu posso visualizar o uso, quanto que eu estou usando da plataforma. Claro que a gente não usou nada ainda. Posso fazer toda a parte de gestão de usuários, posso migrar usuários, eu posso adicionar redes aqui, né? Eu posso também configurar toda a parte de provisionamento de usuário, single sign-on e etc. Então aqui a gente gerencia basicamente todo o ambiente. Então, o que que a gente precisa para utilizar o Databricks agora? A gente precisa criar um workspace. Um workspace basicamente é um ambiente Databricks. É muito comum a gente ver cenários que empresas têm diversos workspaces. Por exemplo, um workspace para desenvolvimento, um workspace para homologação, um workspace para produção. Então, basicamente, workspace são ambientes Databricks que você pode criar e ele tem um certo isolamento. Você tem uma URL para acessar cada um desses workspaces, uma URL diferente, enfim. Então, vamos agora criar aqui um workspace. Vou clicar no botão Criar Workspace. Bom, então a gente precisa dar um nome para esse workspace. Vou chamar de Dados nas Alturas. Preciso selecionar uma região. Vou selecionar aqui o US East 1, East 1. E a gente vai precisar do ID do projeto do Google Cloud. Lembra que a gente copiou esse ID lá atrás? Então, vou colar ele aqui agora, ó. O ID do projeto do Google Cloud. Caso você tenha dúvida com relação ao ID ou você não tenha copiado, você pode vir aqui no clicar aqui, né, nesse menu, visão geral do Google. Clica aqui na parte dos projetos e aí aqui ele já vai trazer o ID do projeto para você, tá? Projeto que você está usando. Ok. Então, voltando aqui, basicamente, região, nome do workspace, ID do projeto. E aqui você poderia ter configurações adicionais, inclusive configurações de rede. Quando a gente vai fazer o deploy do ambiente Databricks, a gente tem dois modos, que é o Databricks Managed Network. A Databricks vai criar a VPC para você, vai criar as subnets, enfim. Ou você pode ir no Customer Managed Network. Essa forma do Databricks Managed, né, que é uma rede gerenciada aqui pelo próprio Databricks, essa é a forma mais simples de fazer o deploy. E claro que a forma mais completa ou customizada de fazer o deploy seria através do Customer Managed Network, que aí
seu time ali de TI, muitas vezes, né? Pode ser que ele já tenha criado as redes para você, já tenha criado as subnets, já tenha criado ali toda a infraestrutura de rede, e aí você só vem aqui e aponta, né? Quais são ali as redes, os IPs, enfim, o CIDR range ali que você tem disponível e você poderia criar dessa forma, né, gerenciada pelo cliente. E, obviamente, tem uma série de benefícios, principalmente para ambientes mais corporativos, produtivos. O ideal seria usar esse Customer Managed Network. Como o nosso ambiente é um ambiente de estudo, um ambiente de teste, vou criar da forma mais rápida, que é esse Databricks Managed Network, que basicamente o deploy aqui já vai ser responsável por criar tudo que a gente precisa e disponibilizar um ambiente. Então, vou clicar aqui em salvar, vou selecionar aqui novamente meu usuário, fazer o login. Aqui ele está perguntando, né? Na verdade, eu tenho que concordar aqui que o Databricks vai poder acessar alguns recursos do Google Cloud. Lembra que eu falei que existe uma interação entre a conta do Databricks e a conta do Google Cloud? Então, existe uma interação, eu preciso concordar com essa interação. E a partir de agora, ele já está criando o Workspace. Então, aqui nós temos a mensagem, ó, que o Workspace está sendo provisionado. E vale ressaltar uma coisa aqui que é bem importante, ó. Ele trouxe até uma mensagem. Ele está falando, olha, agora é um bom momento para você garantir que o seu projeto ele tem as cotas necessárias para suportar os jobs e os clusters do Databricks. Por quê? Quando você vai fazer o deploy de um ambiente Databricks no Google, no GCP, você precisa se atentar para algumas cotas. Por exemplo, existe uma cota mínima que a Databricks exige para CPUs, então tem que ser no mínimo aqui 60, para esse N2 Family CPUs 50 e para SSD Total Storage, que é o mínimo de 7.5 terabytes. Então a Databricks exige que você edite essas cotas. Pode falar, pô, Clécio, onde é que eu encontro essas cotas? Então, se você vier aqui no painel do Google, do GCP, você pode vir aqui em IAM e Administration, né? Você pode vir aqui em cotas. E aqui você vai ter acesso ali enfim, a uma infinidade de cotas, né? No caso, a cota com relação ao CPU é a cota aqui do compute. Então, lá na documentação está descrito certinho, né? Exatamente quais são as cotas que você precisa alterar. Então, se a gente colocar aqui barra CPUs, já está aqui, ó, CPUs. Você pode selecionar a região, a gente escolheu, ou selecionar uma outra cota, né? Mas você poderia escolher aqui simplesmente região igual, vai ser igual US list one. Foi o que a gente escolheu. E aqui ele já traz, ó, teria que alterar essa cota. No nosso caso, por que que a gente não vai conseguir alterar a cota? Porque a gente está usando o trial do GCP, né? A gente está usando os créditos. Então, se eu quiser fazer alteração de cota, eu tenho que fazer o upgrade aqui para uma conta normal, que não esteja usando os créditos. Ele não vai deixar a gente alterar. Mas a gente consegue fazer o deploy e, obviamente, a gente vai ter que usar um cluster bem pequenininho ali para a gente não esbarrar nessas cotas aí e, de repente, faltar recurso para ele subir ali o cluster Databricks. Então, nós vamos estudar aqui, né? Estamos criando um ambiente para teste, para treino. A gente vai garantir que a gente vai criar um cluster ali bem pequenininho dentro do Databricks, só para garantir que a gente não vai esbarrar nessas cotas. E olha que bacana, nosso ambiente já está rodando. Então nós já fizemos o deploy de um ambiente Databricks. Se a gente clicar aqui no nome do workspace, ele já traz para a gente aqui a região que foi feito o deploy, em qual projeto foi feito o deploy, e aqui já traz a URL para a gente acessar esse ambiente Databricks. Vou fazer o login com o meu usuário, o e-mail. E ele está falando para a gente concordar novamente que o Databricks ele quer acessar ali
o Google, porque existe uma interação entre a aplicação Databricks e, obviamente, a conta Databricks e a conta e a sua conta no Google Cloud. E aqui, pessoal, nós já estamos dentro do ambiente Databricks. Então, já estamos dentro do ambiente Databricks e já podemos criar o nosso primeiro cluster, né? Inclusive, vem aqui, ó, uma exclamação, né? Mostrando que para começar a utilizar a plataforma, a gente precisa primeiro criar um cluster. E olha que bacana, a gente já tem todo o ambiente aqui, toda essa parte de data Science e Engineering, a parte de Machine Learning, o Databricks SQL, enfim. É um ambiente completo para você testar a plataforma Databricks. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um cluster. Clicar aqui em Criar Cluster, Create Compute, e aí nós vamos. E ele está até trazendo uma mensagem: olha, baseado nas suas cotas existentes, o tamanho do cluster default foi reduzido. Então ele já reparou que a gente tem uma cota ali bem reduzida, né? E ele já reduziu aqui, inclusive, o tamanho do cluster default para garantir que a gente vai conseguir ali, não vai esbarrar num problema de cotas, de não ter recursos do lado da nuvem ali para subir o nosso cluster. Claro que se eu tivesse no ambiente da empresa corporativa, eu iria alterar essas cotas e não iria ter problema. Como é um ambiente que a gente está usando os créditos, como eu mencionei, não vou poder fazer isso. Então, eu vou clicar aqui, eu vou criar um cluster single node de um único nó, só para garantir que a gente não vai barrar nenhum problema de cota. E aqui eu posso selecionar, né, o recurso computacional que eu quero aqui, né? E aqui ele já trouxe, ó, General Purpose, trouxe um cluster aqui para a gente com 32 de memória, 4 cores. A gente poderia até pegar um General Purpose aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue criar aqui um com 16 de 32 de memória, 8 cores. Vamos ver se ele ou 16 de memória. Vou pegar aqui um General Purpose 16 4 cores. Vamos pegar um bem pequenininho. Aqui, quando você está criando o cluster, você pode colocar, né, o período, se ele ficar inativo por X minutos, que eu vou colocar, ó, se ele ficar inativo por 60 minutos, quero que ele desligue automaticamente. E aí, obviamente, você não vai ficar pagando ali por aquele custo, né? Ele já vai desligar automaticamente. E a gente já pode clicar aqui em criar cluster. Então, leva um tempinho para subir esse cluster, né? E aí eu vou pausar o vídeo e assim que ele terminar de subir o cluster, eu já volto. Bom, então nosso cluster terminou de iniciar, terminou a inicialização, que a gente já pode verificar que o cluster está em execução, cluster running. E aí a gente vai criar um notebook aqui de teste, só para mostrar para vocês que está tudo funcionando. Vou clicar aqui em novo, né, new notebook, chamar aqui de teste. Linguagem default Python e o cluster, vou usar o que a gente acabou de criar. Ok, ele já criou aqui o notebook para gente, então eu vou colocar print, comando simples aqui de Python, só para testar o nosso cluster. E aqui ele executou com sucesso. Então ele executou o nosso comando Python, nosso cluster está funcionando, pessoal. E o nosso ambiente está funcionando. Então, basicamente, o que a gente fez no vídeo, né? A gente iniciou ali, criou uma conta ali no GCP, utilizando um e-mail, Gmail que eu já tinha. A gente fez a inscrição no ambiente Databricks e antes disso ali no GCP a gente criou um projeto, a gente criou uma conta de faturamento. Depois a gente fez o deploy do ambiente Databricks, antes a gente teve que se inscrever ali, criar uma conta na Databricks. Fez o deploy de um novo workspace Databricks, acessamos esse workspace, criamos um cluster e agora fiz o teste aqui do cluster para vocês.
Então está tudo funcionando. Temos aqui a versão completa da plataforma que você vai poder utilizar e testar por 14 dias sem nenhum custo de cobrança de DBUs. E aí, com aqueles créditos de US$ 300 do GCP, você também consegue, obviamente, não ter custo ali do lado do GCP até que você finalize esses US$ 300. Muito obrigado.